Ricardo é muito generoso comigo, porque nos conhecemos há muitos anos. Na verdade, foi aluno do maestro Ricardo. Então, boa parte daquilo que eu sei, aprendi com ele, com o exemplo dele como compositor, como professor na UFRJ, na Unirio. E o meu primeiro livro que ele mencionou, na verdade, tem a participação dele, porque ele foi o meu orientador, não é? Tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, os elogios são para ele também, porque, além de tudo, é um grande amigo. Bom, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, agradecer ao Padre Silmar, a Deise, saudar o Ricardo, Rosana, que já saiu, evidentemente tem que se preparar, nós músicos temos essa coisa, o concerto não começa na hora que a gente senta para tocar, o concerto começa antes, né, e não termina com a última nota, ele continua um pouquinho depois. Então a gente precisa se preparar. A Rosana foi lá e eu recomendo vivamente que todos assistam o concerto da Rosana. Foi muito bom ela, inclusive, colocar para nós, mesmo que fosse alguns poucos minutos, a missa de Santa Cecília do Padre José Maurício, para vocês terem uma ideia sonora daquilo que ela está falando, né? Porque música só acontece quando a gente ouve, né? Música no papel não é música. A música precisa ser feita para que ela exista, para que seja viva. E eu, como sou uma pessoa muito inábil nessas questões informáticas, ao contrário dela, eu não sei inserir som no PowerPoint. Simples assim. Então, a minha não tem exemplos musicais, foi bom a gente ouvir um bocadinho. Sou eu que controlo daqui, né? Então, vamos lá. Eu, na verdade, escrevi porque eu prefiro ler para vocês para controlar o tempo, porque eu sou meio também atabalhoado com esse negócio de controle de tempo. Pode durar 5 minutos, como pode durar 5 horas eu falando. Então, eu prefiro ler para ninguém se aborrecer comigo. E eu vou fazer um apanhado geral da trajetória da obra do José Maurício, que tem muitas conexões com aquilo que Rosana falou, mas é para a gente perceber que o José Maurício não só foi o mais importante compositor de seu tempo, mas dos tempos posteriores também. Por quê? O José Maurício foi... É muito comum hoje em dia a gente usar o termo invisibilizado, né? Foi invisibilizado para cá, para lá. O José Maurício nunca foi invisibilizado. Ele foi um dos compositores brasileiros mais tocados, executados, recopiados, adaptados, transcritos, arranjados do repertório brasileiro. Boa parte desse levantamento que Rosana mostrou aqui, dos tantos arquivos pelo Brasil que tem obras do José Maurício, muitas vezes nós encontramos a mesma obra em 2, 3 versões diferentes, exatamente porque ela continuou sendo tocada e como o gosto musical muda com o tempo, né? Em meados do século XIX, vinha um outro compositor e enfiava, por exemplo, um trombone numa música que não tinha trombone, né? Colocava um instrumento que, naquele momento, era um instrumento da prática musical, mas que, na época do José Maurício, não era. Então, o trabalho do revisor também passa por decupar isso aí para chegarmos ao texto original, né? Muitas dessas partituras são manuscritos autógrafos do José Maurício. Outras só sobreviveram através de cópias. Essas obras foram sendo recopiadas e só sobreviveram através do trabalho do copista. Então, muitas vezes, a gente não sabe o que é do José Maurício e o que é intervenção do copista. Então, o José Maurício tem esse aspecto, né? Ou seja, foi um compositor que, ao longo, e a sua obra sobreviveu por conta disso, ou seja, sempre esteve no repertório dos músicos. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho dessa trajetória da obra do José, não especificamente dele, Rosana já deu aí um apanhado biográfico dele, eu vou falar um pouquinho da trajetória da obra e como essa obra chegou aos dias de hoje, e vou avançar um pouquinho para coisas que vão também além da obra do José Maurício, mas se insere aí nesse contexto geral da música sacra, inclusive na igreja de hoje. Tá? Então, vamos lá. Está aí o nosso padre José Maurício. Essa imagem é a primeira imagem de um compositor brasileiro que existe no Brasil. Todos os compositores
anteriores a José Maurício, nós não temos imagens deles, não sabemos como era o rosto, enfim, características físicas, nada. O José Maurício é o primeiro compositor que tem um retrato. E é um retrato, embora não muito fiel a provavelmente o que ele era, né, porque a máscara mortuária dele se encontra no IHGB, mas foi produzida pelo filho dele, que, além de um médico importante na época, era também um artista plástico, fez quadros e tudo mais, e pintou o quadro do Zé Maurício. Esse quadro se encontra também no acervo da Escola de Música da UFRJ, decorando o gabinete do diretor. Então, vamos lá. O padre José Maurício foi o mais importante compositor brasileiro de seu tempo e tem lugar reservado na galeria dos grandes artistas nacionais, ao lado de outros tantos que viveram e produziram no Brasil a partir da segunda metade do século XVIII até as primeiras décadas do XIX. A produção de José Maurício sobreviveu graças ao trabalho de alguns poucos que a ela se dedicaram, preservando sua obra, que é uma das mais importantes criações artísticas dos períodos colonial e imperial, estando hoje já indelevelmente incorporada ao patrimônio cultural brasileiro. A preservação da obra de José Maurício teve início logo após a morte do compositor, em 1830, especialmente pelo trabalho do cônego Januário da Cunha Barbosa, e de Manuel de Araújo Porto Alegre e de Bento Fernandes das Mercês. O primeiro, cônego Januário Barbosa, foi o autor do necrológico do compositor, que, ao ser publicado no Diário do Rio de Janeiro em 7 de maio de 1830, praticamente inaugurou a historiografia mauriciana. O segundo, jornalista, escritor e pintor, conhecido como Barão de Sant'Angelo, escreveu a primeira biografia do compositor. Seus apontamentos sobre a vida e obra do padre José Maurício foram publicados no tomo 14 da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1856. Bento das Mercês, por sua vez, infelizmente não temos um quadro do Bento das Mercês, nada escreveu sobre o compositor. Ao antigo copista e arquivista da Capela Imperial, devemos a preservação da maior parte dos manuscritos musicais que hoje se encontram guardados na Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Cabidro Metropolitano do Rio de Janeiro. Durante anos, Bento das Mercês copiou e colecionou manuscritos de obras de José Maurício, pelo qual tinha enorme admiração. O encontro do então já idoso arquivista da Capela Imperial com o Visconde de Toné, ocorrido em 21 de dezembro de 1872, foi um evento social fundamental na trajetória de sobrevivência da obra de José Maurício. Narrado em suas memórias, o encontro foi determinante para as iniciativas que seriam protagonizadas por Toné. Servindo-se de suas prerrogativas de deputado e, posteriormente, senador, Toné apresentou 2 projetos de grande importância. No primeiro, propôs a realização de um inventário completo das obras de José Maurício, incluindo até mesmo aquelas pertencentes a acervos particulares e localizadas em outras cidades do Brasil. Em 1887, solicitou um crédito no orçamento do Império para a impressão das obras de José Maurício. A primeira proposta resultou na elaboração do primeiro catálogo de obras do compositor, organizado por uma equipe comandada por Joaquim José Maciel, sucessor de Bento das Mercês, como arquivista da Capela Imperial. O documento original se encontra hoje no acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A segunda proposta resultou na publicação do Requiem, de 1816, e da Missa em Si bemol, de 1801, ambas em redução para órgão. Outra iniciativa importante de Toné foi a campanha empreendida na tribuna do Parlamento e pela imprensa para a compra pelo governo da coleção de manuscritos de Bento das Mercês para o Instituto Nacional de Música. O Instituto já possuía manuscritos de obras de José Maurício provenientes do extinto Conservatório de Música e 5 obras vindas do espólio da Real Fazenda de Santa Cruz. A campanha se materializou na proposta do deputado mineiro João Pandiá Calógeras, que, reconhecendo o mérito da proposta de Toné,
incluiu, em fins de 1897, a quantia no orçamento federal para a compra da coleção que estava sob a guarda da sobrinha de Bento das Mercês. 2 diretores do Instituto Nacional de Música se qualificaram também como promotores da obra de José Maurício. O compositor Leopoldo Miguel, que é o autor do Hino da República, nosso, deu início ao livro de registros da biblioteca do Instituto, onde constam informações preciosas sobre a origem dos manuscritos de José Maurício lá existentes. A Miguel devemos também o conhecimento de obras que sobreviveram através de cópias por ele produzidas, como a Abertura Zemira, a Sinfonia Fúnebre, o Te Deum em Ré, o Te Deum em Dó e o hino Ave Maris Stella. A contribuição de Alberto Nepomuceno se deu como intérprete da obra de José Maurício, tendo dirigido a música na cerimônia de consagração da Igreja da Candelária em 3 de julho de 1898, quando foi executada a Missa de Santa Cecília. Foi aquela obra que vocês ouviram, um trechinho colocado pela Rosana Lanzelotti, que certamente, sonoramente, deu para vocês perceberem a grandiosidade daquela obra. É uma das mais importantes obras coral-sinfônicas brasileiras do século XIX, sem sombra de dúvida. Leopoldo Miguel e Nepomuceno incluíram a Abertura Zemira, de José Maurício, em concertos sinfônicos no Instituto Nacional de Música e no Teatro Lírico, fazendo com que a obra entrasse no repertório das orquestras. Já no século XX, a obra de José Maurício se manteve em evidência através de iniciativas do filho de Toné, o engenheiro historiador Afonso Toné, e dos musicólogos Francisco Kurtlang e Luiz Heitor Corrêa de Azevedo. Toné reuniu os artigos e pronunciamentos de seu pai sobre o compositor e os fez publicar em 2 livros, ambos de 1930, ano do centenário de morte do compositor. O primeiro, inteiramente dedicado a José Maurício, ganhou o título de Uma Grande Glória Brasileira. O segundo foi dividido entre José Maurício e Carlos Gomes e recebeu o título de 2 artistas máximos. O musicólogo teuto-uruguaio Francisco Kurtlang, por sua vez, centrou prioritariamente seus estudos sobre a música brasileira dos séculos XVIII e XIX na região das Minas Gerais, a partir da década de 1940. Nos muitos arquivos musicais que visitou, deparou-se com várias obras de José Maurício. No catálogo da coleção Kurtlang, depositada no Museu da Inconfidência de Ouro Preto, estão registradas várias obras do compositor carioca, cujos manuscritos o musicólogo reuniu ao longo de décadas de pesquisas por toda a Minas Gerais. Isso dá conta exatamente daquilo que Rosana mencionou, da circulação dessas partituras, né, por todo o Brasil, e muitas vezes se preservaram por conta disso. Né? Luiz Heitor Corrêa de Azevedo teve acesso privilegiado à obra de José Maurício por sua condição de bibliotecário do Instituto Nacional de Música. Ao assumir em 1934 a editoria da Revista Brasileira de Música, o primeiro periódico acadêmico-científico sobre música de nosso país, criou as condições para o início de uma nova fase de estudos sobre José Maurício e a edição de suas obras. Na seção intitulada Arquivo de Música Brasileira, apresentou textos críticos para as partituras editadas em forma de suplemento. Por iniciativa de Luiz Heitor, foram editadas a Missa dos Defuntos e o Tantum Ergo, com acompanhamento de sopros. Está aí a partitura no padrão editorial de 1934, evidentemente, e com práticas musicológicas que hoje em dia também não se usam mais, como uma interferência direta em muitos pontos da obra, como articulações, aquelas ligaduras enormes ali que vocês não vão encontrar nas partituras originais, porque se articulava a música de maneira diferente. Isso é a maneira de se pensar, é como se pronuncia, né, as notas, é a maneira de se articular as notas. Né? Então, essas partituras têm o seu valor histórico, mas hoje elas já foram reeditadas e preservando o texto original. Luiz Heitor deixou o cargo de bibliotecário em 1939 para assumir a recém-criada cadeira de folclore na Escola de Música. É um momento no qual a trajetória do jovem professor se cruza
com a de Cleoffe Persson de Matos, aluna de sua primeira turma de folclore, que abraçaria a causa mauriciana com determinação. Assim como 1829 foi o marco para o renascimento da obra de Bach, podemos considerar 1941 como o ano decisivo para a futura e definitiva afirmação da obra do padre José Maurício. Além de ser o ano no qual Cleoffe Persson de Matos iniciou sua colaboração com Luiz Heitor, foi também aquele no qual a pesquisadora e maestra fundou o Coro Pro Música, que se transformaria na Associação de Canto Coral, instituição que muito contribuiu para o desenvolvimento das atividades corais no Rio de Janeiro a partir de 1946. Com a Associação de Canto Coral, Cleoffe apresentou não só as grandes obras do repertório coral sinfônico internacional, em colaboração com as orquestras da cidade, como realizou diversas audições de obras do padre José Maurício e outros compositores do período colonial brasileiro, participando também dos primeiros registros fonográficos no fim da década de 1950, alguns deles únicos até os dias de hoje. Facilmente constatamos, ao conhecer sua trajetória profissional, que Cleoffe nutriu o seu trabalho musicológico com suas atividades artísticas, especialmente como regente coral, onde as obras de José Maurício constituíram a pedra fundamental de seu repertório. De certa forma, o trabalho de Cleoffe sintetizou as diferentes iniciativas de seus predecessores. Como pesquisadora, abordou a vida e a obra de José Maurício, revirou arquivos no Brasil e no exterior à procura de manuscritos ou até mesmo seguindo indícios e referências de obras desaparecidas. Inventariou e catalogou a obra do compositor, promoveu a edição de partituras e as interpretou em concertos e gravações. O trabalho de Cleoffe representa, portanto, a culminância das pesquisas musicológicas em torno da figura de José Maurício no século XX. A pesquisadora teve sua vida diretamente relacionada ao padre durante mais de 50 anos, sendo referência em todo e qualquer assunto que diga respeito ao compositor. Em 1970, Rosana já mostrou essa imagem, fez publicar, sob os auspícios do Conselho Federal de Cultura, o catálogo temático das obras do padre José Maurício, que, apesar da necessidade de ser atualizado, passado quase 50 anos de sua publicação, continua sendo modelo para catálogos congêneres de outros compositores. No fim dos anos 90, Cleoffe nos deu aquela que podemos considerar, pela profundidade de pesquisa e rigor científico, a biografia mais completa do compositor, que, junto com o catálogo temático, praticamente esgotou o trabalho de levantamento de informações em fontes primárias. Em sua investigação criteriosa, seguiu as pegadas deixadas pelo compositor em sua trajetória de pouco mais de 62 anos de vida no Rio de Janeiro, cidade da qual o padre José Maurício jamais se afastou. Isso é um dado que eu sempre faço questão de ressaltar, né? A Rosana mencionou o fato de ter estudado com o compositor mineiro Salvador José, mas o José Maurício nunca saiu, provavelmente, aqui do centro da cidade do Rio de Janeiro, sempre viveu e trabalhou aqui e criou essa obra, né, maravilhosa que nós conhecemos. O hercúleo trabalho de Cleoffe colocou a figura do padre José Maurício em posição de destaque entre os compositores brasileiros do mesmo período, que não tiveram o privilégio de ter um pesquisador a eles exclusivamente dedicado. Os musicólogos que a sucederam na pesquisa sobre José Maurício encontraram o terreno preparado para se debruçarem mais diretamente sobre as obras, em estudos que digam a respeito menos à acumulação de informações factuais e inventários de acervos, mais abordagens analíticas, estéticas e interpretativas. Os manuscritos musicais de José Maurício são encontrados em diversos arquivos. Aqui foi a missa que a Rosana mostrou, inclusive no filme, ela com o manuscrito da missa de Santa Cecília, que está no Instituto Histórico e Geográfico. Mas há obras dele no Museu Carlos Gomes de Campinas, Museu da Inconfidência de Ouro Preto, Museu da Música de Mariana, nos arquivos das orquestras centenárias mineiras, especialmente Ribeiro Bastos e Lira São Joanense de São João del Rei. Na Escola de Música da UFRJ se encontra a maior parte dos manuscritos de José Maurício, sendo a mais importante mauriciana,
do país. Aqui é a folha de rosto da Tota Pulcra S. Maria, uma obra de 1783, que é a primeira obra do compositor. Ele escreveu aos 16 anos, já para a Catedral do Rio de Janeiro. Importante etapa na preservação da obra de José Maurício teve a participação direta da Arquidiocese do Rio de Janeiro. O Arquivo Musical do Cabido Metropolitano guarda as obras que fizeram parte do repertório dos conjuntos musicais da antiga Catedral e Sé do Rio de Janeiro, incluindo várias de José Maurício. O arquivo se encontrava quase totalmente desorganizado, com obras em péssimas condições de conservação e armazenamento, além de não ter nenhum tipo de instrumento descritivo que permitisse conhecer plenamente o seu conteúdo, restando apenas os antigos catálogos desatualizados e uma listagem datilografada por seu antigo responsável, o Monsenhor Guilherme Schubert. Ao apoiar, em 2005, o projeto Acervo Musical do Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro, desenvolvido por uma equipe de musicólogos e técnicos e financiado pela Petrobras, a Arquidiocese cumpriu parte importante de suas responsabilidades para com a preservação de seu patrimônio musical, quando, após minucioso processo de organização e catalogação, o acervo de manuscritos foi finalmente disponibilizado aos pesquisadores, inclusive em meio digital. Hoje o acervo se encontra identificado, higienizado, digitalizado e acondicionado em caixas de papel alcalino, que é aquela imagem do armário com as caixas onde os manuscritos, envoltos inclusive em papel também, não alcalino, são guardados. Mas quando digo que foi cumprida apenas parte das responsabilidades para com o acervo, a que me refiro exatamente? Se está preservado e bem cuidado, como está, podemos ver, o que resta a fazer? Isso diz respeito diretamente à natureza da arte da música. O que está preservado é apenas o suporte físico. Uma obra musical, para ter vida, precisa ser sempre recriada. Estamos aqui em um edifício histórico, ao lado da igreja que foi a Capela Real Imperial do Brasil. O centro da cidade do Rio de Janeiro é repleto de templos históricos, tombados como patrimônio cultural de todos os brasileiros, construídos e decorados por inúmeros artistas, com destaque para Valentim da Fonseca Silva, o mestre Valentim, um contemporâneo de José Maurício. Para termos uma exata noção da obra desses artistas, nos basta um passeio pelo centro da cidade para apreciarmos não só a obra do mestre Valentim, mas algumas das mais belas igrejas do Brasil, datadas dos séculos XVII e XVIII. Mas e a música sacra, que preenchia com sons tais templos? Obras que foram compostas para as mais variadas cerimônias litúrgicas do rito católico. O que a igreja faz para preservá-la para além do papel? Ou seja, para torná-la viva nos dias de hoje, assim como estão vivas as obras de Valentim ou do Aleijadinho. Especialmente no Brasil, a igreja abriu mão de seu patrimônio musical para dar lugar na liturgia a uma música que se insere hoje na chamada indústria cultural. Música de consumo, produzida para ser usada e descartada rapidamente. O Papa Bento XVI, no texto Os Fundamentos Teológicos da Música Sacra, publicado originalmente no livro Festa da Fé e publicado no Brasil no livro O Espírito da Música, já analisava tal fenômeno à luz dos documentos referentes à música publicados por ocasião do Concílio Vaticano II. De acordo com o Papa Emérito, a Constituição litúrgica considera que a música não é somente um anexo ou um ornamento à liturgia, mas ela mesma é liturgia, parte integrante do conjunto da ação litúrgica. Para Bento XVI, o problema da atual música sacra é decorrente, aspas,
da diferença existente entre aquilo que são os textos do concílio em si e a maneira como eles foram recebidos na igreja pós-conciliar, ou seja, como foram interpretados. Tal postura se acentuou especialmente após a instituição do Novus Ordo Missae pelo Papa Paulo VI, em 1969. Nas palavras de Bento XVI, durante os anos que se seguiram ao concílio, aspas, novamente, podemos ver com cada vez mais tristeza o assustador empobrecimento resultante do fato de que a beleza foi expulsa do interior da igreja, sendo substituída por uma submissão exclusiva ao utilitário. Fecho aspas. Para Bento XVI, naquilo que chamou de, aspas novamente, tíbia liturgia pós-conciliar, fecho aspas, há um gosto, aspas, pelo banal e uma mediocridade artística, fecho aspas novamente, não são palavras minhas, tá ok? O texto é bem mais profundo e apresenta outros inúmeros problemas que não cabem abordar aqui em tempo tão curto, mas que Bento XVI chamava a atenção em seu texto, mas o que Bento XVI chamava a atenção em seu texto pode ser constatado na maioria das igrejas hoje no Brasil, com raras exceções que confirmam a regra. Aspas, na liturgia, a música artística perdeu espaço para a música utilitária. Fecho aspas. O que se ouve no interior dos templos não difere em nada, em termos de linguagem musical, ao que se ouve nas rádios, nas televisões e nos shows populares. Os grupos musicais atuantes na igreja muitas vezes não diferem em nada daqueles da música pop. A música coral perdeu espaço para as canções. O órgão de tubos perdeu espaço para os instrumentos amplificados, especialmente aqueles de cordas dedilhadas que não sustentam o som. Isso é uma característica que remete à própria perenidade da igreja, a própria, enfim, o som contínuo do órgão. Inúmeras são as igrejas nas quais os antigos órgãos de tubos são apenas fachada ou um elemento decorativo. Restam mudos, mortos, sem emitir um único som. O documento intitulado Estudos sobre o Canto na Missa, produzido pela CNBB em 1976, é emblemático. No referido texto, os bispos brasileiros afirmaram que, aspas, o órgão é um instrumento típico da Igreja Latina, mas não da Igreja do Oriente e do Terceiro Mundo. Se o órgão e mais o seu irmão pobre, o harmônio, foram os instrumentos cultuais da Igreja Latina, com a reforma litúrgica, os instrumentos litúrgicos serão os instrumentos que exprimem a cultura local na qual a Igreja quer encarnar-se. Fecho aspas para esse documento. Ou seja, os bispos brasileiros, na década de 1970, simplesmente descartaram toda a obra de José Maurício Nunes Garcia, porque toda ela é apoiada no órgão de tubos e na música coral, e dos demais compositores mineiros do período colonial. A consequência de tal postura foi o abandono dos instrumentos e sua gradativa deteriorização, muitos irremediavelmente perdidos. Não são esses que eu estou projetando, esses que eu estou projetando são órgãos que existem e estão atuantes, tá? Fiz questão de colocar os que estão preservados. Urge, por conseguinte, um esforço da Igreja para a restauração de seus órgãos de tubos e a preservação de sua cultura organística. Quando se fala em preservação de patrimônio histórico dos prédios, das igrejas, tombadas do século XVIII, nós não podemos esquecer que o órgão de tubos faz parte da igreja. Se a gente restaura uma igreja, não há por que não restaurar o órgão de tubos que dela faz parte. E eu quero aqui citar o caso da Antiga Sé, aqui muito na presença de Deise e do padre Silmar, que ao restaurarem a Antiga Sé, por ocasião dos festejos do bicentenário,
incluíram não a reforma de um órgão, mas a construção de um novo órgão para a igreja nos moldes do órgão que existia anteriormente. É um trabalho que deveria ser entendido e replicado pelas outras igrejas. Isso é um exemplo de preservação de um instrumento histórico, certo? Na música sacra, portanto, não se pode falar em preservação de patrimônio histórico e artístico apenas preservando o seu suporte físico, o papel. A música sacra, e a do padre José Maurício em especial, precisa ser praticada e ouvida no interior das igrejas, não apenas como mera atividade artística em eventuais concertos, desconectada do contexto para o qual foram criadas, qual seja a liturgia. Deve voltar a ser praticada como elemento da própria liturgia, executada por uma capela musical, volto ao conceito que a Rosana falou, de capela musical, comandada por um músico com habilidades e conhecimentos necessários para exercer a função de mestre de capela ou de diretor de música. Em assim procedendo, a igreja estará completando a sua tarefa e, de fato, preservando o seu imenso patrimônio musical. Obrigado.